Ok. Então, a aula, ela vai ser sobre os números complexos. A gente vai continuar falando sobre os números complexos, tá? Então, a aula de hoje vai ser algumas operações com os números complexos. Então, ontem, eu não sei, se você conseguiu assistir, mas a gente falou sobre os números complexos. Só para dar uma lembrada, o que são os números são os números complexos? Os números complexos, eles vão estar na seguinte forma, a gente vai ter eles essa seguinte forma: Z igual a mais BI. O que é esse I? O I, ele é raiz de menos 1. Então, não sei se você lembra, mas quando a gente fazia as equações de segundo grau, quando a gente fazia Bhaskara, e a gente chegava numa raiz que tinha um número negativo dentro, a gente falava que não tinha solução, e a gente parava de fazer as contas. Você lembra disso? Sim. Então, os números complexos, eles servem para a gente continuar estudando, continuar dando sequência nesse estudo das equações de segundo grau e com uma raiz quadrada negativa dentro. Então, quando a gente tiver uma raiz quadrada, por exemplo, menos 9, a gente vai poder agora escrever. Como que a gente vai escrever? A gente pode escrever o menos 9 como uma raiz de menos 1 vezes 9, tá? E aí, o que é? A raiz de menos 9, a gente sabe que é 3. Então, a gente vai poder escrever como 3 raiz de menos 1 ou 3i, tá? Então, é isso que a gente vai estudar mais, que são os números complexos, tá bom? Então, os números complexos, eles vêm nessa forma aqui. O que é essa forma? Esse número aqui a gente chama de parte real. O número Bzinho, que é aquele que vem grudado com o i, a gente chama de parte imaginária. E o i a gente chama de unidade imaginária, ok? Os números complexos, dentro dos números complexos, a gente tem todos os números. A gente tem até os números reais. Então, por exemplo, o número 3, ele também é um número complexo. Ele é um número complexo que é escrito dessa forma. Então, a gente sabe que tem que ser escrito dessa forma aqui. E como, tá vendo que ele não tem o i? Então, ele é a parte real. Então, a gente escreve 3 mais. E a nossa parte real? A nossa parte real é 0. Tá vendo que ela não aparece aqui? Então, é porque o nosso b é 0 que multiplica o nosso i. Porque aqui 0 vezes o i, como qualquer coisa vezes 0 dá 0, ela vai sumir. Então, esse número ele vai ser 3, que também é um número complexo, tá? Só não aparece essa parte que tem o i. Mas a gente também chama ele de número complexo, ok? Uhum. Então, é só uma rápida recapitulada no que a gente viu ontem, tá? E aí, vamos falar agora sobre algumas operações com os números complexos. Então, as primeiras operações é a de adição e a de subtração. E como que a gente vai fazer elas? Então, dados dois números complexos, a gente tem o número complexo Z e o número complexo W. O Z a gente vai chamar de A mais BI, tá? Porque é a forma de um número complexo. E o W vai ser C mais DI, ok? E como que a gente vai definir uma operação entre os dois números? Então, como que a gente adiciona? Faz uma soma entre Z e W. A soma de Z e W, você vai somar essas partes deles aqui. Então, você vai somar ABI, que é o Z, e você vai somar CDI, que é o W, ok? E como que você vai somar eles? Você vai poder tirar aqui do parênteses e você vai somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, aquilo que tem o izinho, você vai poder somar. Aquilo que tá sem o izinho, você junta também, ok? Então, ó, nesse caso, o A e o C são as partes reais dos números. Então, você vai poder somar Azinho com o Czinho. E qual que é a parte imaginária? BI e o DI. E aí você vai poder juntar o BI com o DI, ok? Uhum. É bem intuitivo. Então, como você sempre vai ter no número
no número complexo a parte real e a parte imaginária, você vai somar parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, Pro, vai ser tipo assim, você tem o Z e o W, aí ele vai te dar se ele é positivo ou negativo? Como Ou assim? não? Não, tipo assim, tem o Z mais o W, certo? Aqui. Aí, sim, aí o Z vai ser o A mais o BI? Isso. Lembra que todo número ele vai ser dado assim nessa forma de número complexo. Então, por exemplo, a gente vai ver um exemplo, mas se a gente tivesse que Z fosse o número 1 mais 2i, e o número W fosse o número 3 mais 1i. Você ia somar o 1 com o 3, e aí você ia somar essa parte com essa parte aqui. Ah, Ok? uhum. E a subtração você vai fazer da mesma forma. Então, você vai ter o número Z, o número W, e você vai fazer o quê? Você vai subtrair. Só que, então, aqui, veja que os sinais do W vão trocar, porque tem um menos aqui na frente, tá? E aí, você vai ter A mais BI menos C menos DI, porque vai trocar os sinais aqui, ok? E aí, também na subtração, você vai juntar o que é parte real com parte real e o que é parte imaginária com parte imaginária. Ok? E aí, o que mais a gente tem? Observar aqui é uma observação, que todo número complexo, então a gente tem um número complexo aqui, A mais BI, existe o oposto. O oposto é o número negativo, é o número ao contrário. Então, por exemplo, o oposto de 2 é menos 2. Então, para todo número complexo, a gente também tem um número oposto. Qual que é o oposto de Z? Menos Z. E aí você vai trocar o sinal dos dois números que estão aqui fazendo parte desse número complexo Z, ok? O oposto é só trocar os sinais de todos os valores, ok? Então, a adição, subtração, você faz da mesma forma, parte real, parte imaginária com parte imaginária, e o oposto, você só troca o sinal dos elementos aqui do nosso número composto, ok? Ok. Então, aqui tem dois exemplinhos para vocês treinarem, para vocês efetuarem essas operações. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Vocês tentam fazer aí e depois eu passo aqui a correção com vocês, tá? Tá. Pausar aqui. Então, o exercício A. Então, os dois são uma soma, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente tem aqui os dois números complexos. Esse é um número complexo, esse também é um número complexo. E aí a gente... Nossa, foi bem direto. E aí a gente vai somar parte real com parte real. Então, a parte real desse número é o 3, desse é o 5. E parte imaginária com parte imaginária. Desse aqui é o 4i e esse é o 7i. Juntando, no final a gente fica com 8 mais 11i. Veja que a gente não junta o 8 com o 11i, tá? Porque um tem o termo i e o outro não tem. Então, a gente não pode juntar. Então, essa é a forma final mesmo. Ok? E aí, no outro... a gente vai juntar a parte real com a parte real, 2 e 4, e a parte imaginária dos dois, que é 6 e menos 9, tá? Então, no final, a gente vai ficar com 6 menos 3i, ok? Ok. Beleza. Então, vamos ver agora a multiplicação. Como que a gente vai fazer a multiplicação desses números complexos? Deixa eu tirar aqui. Então, de novo, a gente tem dois números complexos, tá? O Z e o W. E como que a gente efetua a multiplicação de Z e W? A gente vai usar a propriedade distributiva. Então, nesse caso, o que a gente tem? Z vezes o W, a gente vai escrever eles aqui, entre parênteses, e vai fazer a distributiva, tá? Então, a distributiva, você vai fazer A vezes C, depois A vezes DI, depois BI vezes C e BI vezes DI, ok? E vai abrir aqui o nosso caso, vai ficar aqui. Só que vocês vão se lembrar, caso vocês não se lembrem, quando a gente tem I ao quadrado, a gente tem menos 1, tá? Deixa eu escrever aqui. O I, eu falei para vocês que é raiz de menos 1, né? I ao quadrado vai ser o raiz de menos 1 ao quadrado. Isso quer dizer, então, que o I ao quadrado é igual a menos 1, tá?
Não sei se a Bia se lembrava disso, mas quando a gente tem i ao quadrado, a gente tem menos 1. Tá? Então, quando você fizer essa distributiva, você troca aqui o i ao quadrado por menos 1. Ok? E faz assim, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma coisa nova. É uma distributiva que você faz, e aí só arranjar os números certinhos, né? Então, esses dois aqui você vai poder juntar para deixar na forma bonitinha. Ok? Vamos ver aqui um exercício. Então, eu tenho aqui duas operações para vocês fazerem, e aí eu corrijo com vocês depois. Vou dar também alguns minutinhos, vocês me avisem quando terminarem. Ok, então o A, né? Aqui o A a gente vai fazer a distributiva. Então, na distributiva a gente vai ter aqui 2, 4i, aí depois nessa multiplicação aqui, 4i também, e aqui 8i ao quadrado, ok? A gente vai substituir o i ao quadrado por menos 1, então a gente vai ficar com 2 mais 8 vezes menos 1, ok? Mais 8i. Então, a gente vai poder juntar esses dois aqui também. Veja que a gente vai ficar, então, com menos 6 mais 8i. Ok? Ok. Aqui nessa distributiva, vai fazer de novo a mesma coisa, faz a distributiva, a gente vai ficar com 10 mais 12i menos 15i, tá? Menos 15i menos 18i ao quadrado. De novo, vai substituir o i ao quadrado por menos 1. E aí aqui vai ficar positivo, né? E aí a gente pode juntar as partes reais e as partes imaginárias. Então vai ficar 28 menos 3i, ok? Alguma Você pode dúvida? dar um tempinho só para mim copiar? Oi? Pode deixar um tempinho só para mim copiar? Pode. Deixa eu ver aqui. Copia aí rapidinho que a gente já vai para a próxima, que é a divisão. Ok. Então, vamos agora aqui, tem mais um exercício. Então, determine os valores reais de x e y para que você tenha isso daqui. Então, você tem uma multiplicação de dois números complexos aqui e uma igualdade. Na aula passada, deixa eu relembrar, a gente viu, se a gente tem dois números complexos, a mais bi, e o número y, c mais di. Esses números, eles vão ser iguais se A for igual a C, tá? E se BI for igual a DI. Então, dois números complexos, eles vão ser iguais se as partes reais deles forem iguais e se as partes imaginárias forem iguais também, tá bom? Então, tá vendo que aqui tem uma igualdade? Vocês vão ter que usar essa ideia aqui também. Então, vocês têm uma multiplicação aqui, vocês resolvem a multiplicação, e aí vocês vão ter que comparar esse lado da equação com esse lado da equação. Então, comparar é o quê? Vocês vão ter que ver se o número que vai dar aqui, o número complexo que vai dar aqui, é o mesmo número complexo daqui. Como vocês vão ter incógnitas, vocês vão ter que resolver um sisteminha, tá bom? Mas nada muito difícil. Qualquer coisa vocês podem me perguntar e eu ajudo vocês. Vocês vão ter que usar a ideia. Vocês fazem primeiro aqui a multiplicação e depois usam essa ideia de igualdade, tá? Para vocês poderem fazer. A multiplicação normal, né? A multiplicação é normal, isso, a multiplicação normal. E aí depois vocês vão usar isso daqui para comparar os dois lados da equação. Ok? Não mesmo, mas tá bom. Faça a multiplicação e depois compare os dois lados. Tá? Qualquer coisa eu vou explicando para vocês, vou ajudando no meio do caminho. Tá. Até a parte, acho que aonde vocês estão. Para eu falar certinho. Então, o que vocês fizeram? Vocês fizeram a multiplicação, né? Sim. E aí vocês chegaram aqui numa coisa desse tipo. Eu imagino eu. Ó, que vocês Sim. fizeram aqui a distributiva. Você inverteu, é que eu coloquei, tipo, o x mais o menos, né? O 3xy. Eu deixei o x aqui, os dois x um do lado do outro e os dois y, né? Ah, tá. Você deixou x com x, y com y. Só que tem uma coisa...
Tá, você então chegou aqui, né? E aí você deixou x menos 3xy aqui e 2y menos 6y ao quadrado. É isso? Tá. Uhum. Então, o que que você faz? O i ao quadrado você vai trocar por menos 1, né? E aí você vai... Foi 8. Ah, tá. Então, você vai trocar e você vai chegar em alguns números. Tudo o que tem i, você deixa de um lado aqui da igualdade, o que não tem, você deixa do outro, tá? Ah, tá. Então, você vai ter que deixar dessa forma assim. Porque aqui, essa vai ser a nossa parte real. A nossa parte real é aquela que não tem i. Então, vai ter x mais 6y. Ok? Tá. E aí, a nossa parte imaginária você deixa junto, que vai ser o menos 3x mais 2y. Ok? Tá, até aí eu entendi. Ok? Você também, Bia? Aham. Beleza. Então, você chegou nisso daqui, nessa igualdade. Tá vendo que a nossa parte real é o quê? É x mais 6y. A nossa parte imaginária, ela é menos 3x, 2y. Ok? Ok. Quando que isso daqui é verdade? Quando que essa igualdade é verdade? Quando esses dois números aqui, esses dois complexos, são iguais. Esses complexos, eles são iguais quando a parte real de um é igual à parte real do outro. E quando a parte imaginária de um é igual à parte imaginária do outro. Okay? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão ter que igualar as partes reais e as partes imaginárias. Como os dois têm i aqui, vocês podem desconsiderar na hora de fazer essa próxima parte. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês. Assim, vocês vão fazer isso daqui, ó. Parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Aqui tem um i, mas não era para ter, tá? Tá errado. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Aqui, ó. Vocês igualaram as partes reais com a parte imaginária. Então, x mais 6y vai ter que ser igual a 15, tá? E esse menos 3x mais 2y vai ter que ser igual a 5, a menos 5. Tá. Até aí eu entendi. Ah, tá. Então tá. Peraí. Aí o que que você vai fazer? Você vai ter que resolver esse sistema. Você tem várias formas de resolver. Eu faço geralmente, deixa eu pegar aqui. Como eu geralmente faço, né? Tem várias formas. Eu pego a primeira equação, isolo x, aí eu vou ficar com 15, passo o menos 6 para lá, menos 6y. E aí eu troco na de baixo, tá? Vou trocar o x por isso daqui, então vai ficar menos 3, 15, menos 6y, mais 2y igual a menos 5. E aí, a partir dessa daqui, você vai achar y igual. E aí, você vai achar o valor de y. Ok? E aí, você troca aqui em cima o valor de y e você acha o x. Tá? Então, isso aqui é um sisteminha. Você resolve da forma que você achar mais fácil. Eu gosto de fazer assim. Isolo o x de um e troco na segunda equaçãozinha. Tá, aí você acha o x, aí você troca na de baixo, certo? Isso. E aí, quando você trocar aqui, você vai achar um y, porque aqui a gente só vai ter uma incógnita, a gente só tem o y como incógnita. E aí, você vai achar o valor de y. Achando o valor de y, você troca aqui, e aí você acha o valor de x. Toma aí que eu acho que eu não entendi também, tá? Não, peraí. Vocês, as duas, né? Vocês duas entenderam como chegou nesse sistema? Sim. Sim. Beleza. Resolver esse sistema. Existem algumas formas de se resolver. Como eu resolvo? Você tem que achar o valor de x e você tem que achar o valor de y, tá? Então, você tem essas duas equaçõezinhas aqui, tá? O que eu faço? Eu vou isolar o x em uma e aplicar na outra. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equaçãozinha e vou isolar x. Como isola x? Joga tudo para o outro lado da equação. Então, a gente vai ficar com 15. E aí, o mais 6y, você passa para lá, menos 6y. Ok? Beleza.
Ok. Então, agora você tem x é igual a isso aqui, né? A gente tem que x vai ser isso. Troca nessa segunda equaçãozinha. Então, você vai trocar x. Em vez de você escrever x agora, você vai escrever esse valor de x agora. Então, você vai ter 15 menos 6y mais, aí continua copiando da equaçãozinha aqui, mais 2y igual a menos 5. E resolve agora essa equação. Por quê? Essa daqui você não conseguir resolver porque você tem duas incógnitas, você tem x e y, e aí você não consegue chegar numa resposta certa. Aqui nessa segunda, depois que você substituiu, você só tem y nessa equação, você não tem mais x aqui. Então, você consegue resolver ela de uma forma bem simples, ok? O que você faz? Faz a distributiva aqui. Então, a gente vai ficar com menos 3 vezes 15, a gente vai ficar com menos 45. Menos 3 vezes menos 6y, mais 18y, ok? Mais 2y igual a menos 5, ok? Vamos deixar tudo que tem y de um lado e tudo que não tem y do outro. Então, aqui vai ficar 20y, né? Igual, o menos 45 vai passar para lá positivo, a gente fica... Então, fica menos 5 mais 45? Isso, e aí a gente vai ficar com mais 40, ok? Uhum. E aí, daqui você chega que y vai ser igual a 40 dividido pelo 20, ok? Então, a gente vai ficar com y igual a 2, tá? Você achou o valor de y. Falta achar o valor de x. Para achar o valor de x, você vai trocar aqui, ó. X não é 15 menos 6y? Então, x vai ser 15 menos... Menos 6 vezes 2. Isso, ok? E aí a gente vai chegar que x vai ser igual a 3. Entendi. Ok? Aham. Você também, Bia? Sim. Beleza. Aí... Opa, aqui. Eu já desenhei aí, então a resposta já tá aqui. O valor de x e o de y. A nossa reunião ela vai cair daqui a pouco. Então, aproveitando que a gente terminou esse exercício, eu vou sair e vou gerar um novo link e vou mandar para vocês, tá? Tá bom. Então, deixa eu parar aqui. Beleza. Então, agora a gente já viu a soma, a subtração e a multiplicação. Antes da gente falar da divisão, a gente precisa falar do conjugado de um número complexo. O que é o conjugado? Então, a gente tem um número complexo, né, que é dado dessa forma, A mais BI. O conjugado, ele é chamado desse Z tracinho em cima, tá? Se o nosso número complexo é chamado de Z igual a AB, BI, o nosso conjugado é o Z com esse tracinho em cima, tá? E o que é esse número complexo? O número complexo, ele vai ser A menos BI. Então, o conjugado, você vai trocar o sinal que vem aqui no meio do nosso número complexo. Então, você vai inverter o sinal do nosso número imaginário, ok? Então, é só isso. Esse é o conjugado. Você só vai trocar esse sinal que vem aqui junto com o BI, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, aqui, ó, ZI. 1 mais I. O conjugado dele é o Z tracinho. Ele vai ser 1 menos I. Ok? Então, só troca esse sinal aqui. Z2, menos 3, menos 5i. O conjugado vai ser o menos 3 mais 5i. Então, aqui era negativo, ficou positivo, ok? E veja que é só o do número imaginário que vai trocar o sinal. O número real não troca o sinal, ok? O Z3,
O Z3 é só o número 3. Então, lembra que o 3 ele é um número real, mas ele também é um número complexo, tá? Então, aqui a gente tem Z3 igual a 3 e o nosso conjugado é o quê? O conjugado do número 3 é 3 também, tá? Porque o que troca é o sinal do número imaginário. O 3 é a parte real, então não troca, ok? Ok? Alguma dúvida nesse aqui? Não. É um pouco diferente, ok. Aqui, o 4, que é menos i, então não tem parte real esse número. O Z4 só tem a parte imaginária. O conjugado vai ser o quê? I positivo, porque troca o sinal da parte imaginária, então vai trocar o sinal aqui do i, ok? Então, o conjugado, ele só vai trocar o sinal. Isso, só troca o sinal do imaginário, ok? Tá, que é o acompanhado do i, certo? Que é o que é acompanhado do i, isso mesmo. Beleza. Algumas propriedades. Aqui, ó, a propriedade 1, o conjugado do conjugado. Então, você tem, por exemplo, o Z é o seu primeiro número, é o seu número complexo. Qual que é o conjugado de Z? É A menos BI. Conjugado do conjugado. Você faz mais um conjugado aqui em cima, você vai trocar o sinal de novo, então você volta para esse. Ok? Uhum. Porque a cada vez que você vai fazendo conjugado, você vai trocando o sinal aqui da parte imaginária. Então, o primeiro conjugado fica negativo. Se você fizer esse segundo conjugado, você volta para o número inicial. Ok? Tá. Uhum. Aqui, o conjugado de Z, ele vai pertencer a R, C e somente C. O conjugado e o número são iguais. O que que é isso? É essa operação aqui, ó, do número C. Do número C, da letra C, do Z3. Aqui, ó, você tá vendo que o 3, ele pertence aos reais, tá? Então, o conjugado e o número complexo, eles vão ser iguais quando? Quando a gente não tem a parte imaginária. É isso que esse 2 aqui tá falando. Então, o nosso Z e o nosso conjugado, eles vão ser iguais se e somente se o número aqui, o nosso valor de Z, não tem a parte imaginária. Então, quer dizer que ele é um número real. Ok? Esse 2 está ligado aqui com o Czinho. Aqui são as operações. Então, quando você tem o conjugado de um número, mais ou menos, e o conjugado do segundo número, é a mesma coisa se você pegar um número grandão, fazer a soma primeiro e depois aplicar o conjugado. Ok? Então, você pode fazer das duas formas. Você tem dois números, eu tenho uma soma, uma subtração, pode fazer conjugado do primeiro, conjuga o segundo e depois junta tudo. Ou você junta primeiro os números e depois faz um conjugado. Ok? Isso aqui é para falar que não importa a ordem de qual você vai fazer primeiro, se você vai fazer conjugado ou se você vai fazer soma e subtração. Sempre vai dar a mesma coisa. E a mesma coisa com a multiplicação. Se você quiser, você pode pegar o Z1, fazer conjugado, pegar o Z2, fazer o conjugado e depois multiplicar. Ou você pode fazer multiplicação de Z1 e Z2 primeiro, pega a resposta e faz o conjugado dele. Ok? É para falar que a ordem não vai importar de qual operação você vai fazer primeiro, se é conjugado ou se é a soma, a subtração ou multiplicação nesse caso. Ok? Tá. A gente vai ver alguns exemplos para ficar melhor. Então, a gente vai fazer primeiro alguns exercícios com o conjugado. Então, calcule Z vezes o conjugado de Z em cada caso. Então, você é dado aqui o Z, você vai achar o conjugado e fazer essa multiplicação que a gente já viu como faz. Ok? Vou dar um tempo aí para vocês fazerem. Ok, então, achar o conjugado, a gente só vai trocar aqui o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado de Z vai ser menos 3 mais 2i, ok? Nada muito complicado. Então, agora a gente vai fazer essa multiplicação de Z com o Z tracinho em cima. Eles são do mesmo tamanho, tá? Quando você vai escrever, eles são iguaizinhos. É que aqui no PowerPoint eu não consegui fazer eles ficarem iguaizinhos. Mas, tá. Z vezes o seu conjugado vai ser o quê? Menos 3 menos 2i, que é o Z, vezes o conjugado, que é menos 3 mais 2i. Resolvendo aqui, fazendo a distributiva, né, que é uma multiplicação,
a gente vai ter 9 menos 6i mais 6i menos 4i ao quadrado. I ao quadrado a gente sabe que é menos 1, então a gente pode trocar também. Aqui ele já foi direto. Então a gente já troca aqui também e a gente vai ficar com mais 4, tá? E aí, aqui a gente tem menos 6i mais 6i, vai sumir a parte do i, né? E a gente só vai ficar com 9 mais 4, que é igual a 13. Ok? Ok. Você vai cortar o 6i? Vai, porque ó, a gente tem menos 6i mais 6i dá 0i. 0 Sim. vezes qualquer coisa dá 0. Então, não precisa mais Mas escrever. o que você fez com o 4? Você multiplicou com menos 1? Isso, multipliquei com menos 1 e aí ficou mais 4. Ok? Tá. Então, esse i aqui vai sumir, entre aspas, né? Porque é um menos 1. Ok? Uhum. Então, é isso aí. Veja que a nossa multiplicação deu um número que não tem parte imaginária, tá? E mesmo assim é um número complexo, tá? Tá. Então, o próximo exercício para vocês fazerem. Determine o número complexo z. Então, a gente tem 2z mais 4i igual ao conjugado de z menos 2i. Esse eu vou dar uma dica para vocês, tá? Porque ele é um pouquinho diferente. Então, para vocês acharem o valor de z, como que vocês vão começar esse exercício? Vocês vão ter que considerar z igual a mais bi, e aí vocês vão ter o conjugado, que vai ser a menos bi, ok? E aí vocês vão ter que trocar aqui. Pro, você pode voltar no outro slide, por favor? Esse aqui? Ixi, só pra não ver. Tá. Obrigada. Pode. Então, esse aqui vocês têm que fazer o quê? Determinar o número complexo z, tá? E aí você tem essa igualdade aqui. Vocês vão ter que considerar z igual a mais bi e o conjugado como a menos bi, ok? E aí vocês vão ter que resolver isso daqui. Tá bom? Ele é bem parecido com aquele que vocês fizeram da multiplicação para achar x e y. Só que nesse caso vocês vão ter que achar a e b. Vai ter que usar sistema também? Vai. Esse vai também. Então, o que vocês fizeram? Vocês trocaram aqui na nossa equaçãozinha o z por a mais bi e o conjugado de z por a menos bi. Resolveu aqui o que tinha que resolver, então fez a distributiva e ficou com isso daqui. Aí você teve que separar, porque a gente tem um número complexo de um lado e um número complexo do outro. Então, a gente tem que organizar e deixar naquela forma, parte real e depois a parte imaginária. Desse lado aqui, a parte real é o 2a, porque é a única coisa que não tem i. A parte imaginária, o que você vai fazer? Você coloca o i em evidência, então aqui colocou o i em evidência, e ficamos com 4 mais 2b. Ok? Uhum. E a mesma coisa do outro lado, você tem que colocar a parte real e a parte imaginária. A parte real, nesse caso, é só o a, tá? E a parte imaginária são esses dois aqui. Coloco o i em evidência e a gente fica com menos 2 menos b, ok? Ou menos b menos 2 também dá no mesmo, tá? E aí, o que você tem? Você tem dois números complexos, esse e esse. Como é uma igualdade, para que dois números complexos sejam iguais, as partes reais precisam ser iguais e as partes imaginárias precisam ser iguais. Sendo assim, vocês fizeram um sisteminha. Igualaram as partes reais, então 2a é igual a e as partes imaginárias vocês também igualaram. Então, 4 mais 2b tem que ser igual a menos 2 menos b. E aí é só resolver esse sisteminha. Ele é mais simples, então você consegue resolver aqui que a você encontra que é 0 e resolvendo aqui você encontra que b é menos 2, ok? E é isso. Ah, não, e é isso não, né? Você tem que determinar um número complexo. Então, tendo a, tendo b, sabendo que um número complexo ele é dado dessa forma,
o nosso número complexo que a gente quer é o quê? Troca aqui por 0, aqui por menos 2, e a gente fica com o número complexo z igual a menos 2i, tá? Porque como aqui é 0, não precisa colocar. Ok? Ok, meninas? Alguma dúvida? Ok. Então tá. É que como eu não vejo vocês, eu não tenho certeza se vocês estão entendendo. Mas tudo bem. Agora, a divisão de um número complexo. Então, a gente viu a multiplicação e a gente viu o conjugado agora. Por que a gente viu o conjugado antes da divisão? Porque para fazer uma divisão, a gente precisa do conjugado. Então, dados dois números complexos, o z e o w, com um w diferente de 0, porque a gente vai fazer uma divisão, então não dá para dividir por 0, né? Então, a gente tem dois números complexos e a gente tem essa divisão, z dividido por w. Como que a gente faz? Então, quando a gente tem uma divisão assim, a gente pode transformar o nosso w, inverter o nosso w e transformar essa divisão numa multiplicação. Vocês lembram? Isso vem daquela ideia de fração. Quando você tem duas frações, por exemplo, ou uma fração, né? 2 dividido por meio. Vocês lembram que vocês invertem e aí fica 2 vezes 2? Para você resolver, você inverte essa fração? A gente usa essa ideia para fazer a divisão de dois números complexos. Então, quando você vai pegar z dividido por w, o que você faz? Você vai colocar z dividido por w e vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de w. Parece estranho, mas é bem simples, tá? Então, quando você tem uma divisão de z por w, você tem que fazer essa divisão, ela é a mesma coisa que z sobre w vezes o conjugado de w em cima e embaixo, ok? Por que a gente faz isso? Parece estranho fazer uma coisa dessa, mas você faz porque embaixo, quando você fizer essa multiplicação, você vai ter um número real aqui embaixo, você vai ter um número que não tem i. Por isso que você faz isso daqui, tá? É por isso que a gente faz essa divisão dessa forma. Então, uma coisa importante de você notar é que quando você tem um z, a mais bi, existe um inverso, tá? O que é o inverso? O inverso de um número é quando você eleva ele por menos 1, tá? Então, o inverso de um número é quando você tem ele na forma trocada, na forma de fração, tá? Então, você tem aqui z, ele passa para ser inverso, você tem 1 sobre z, ok? 1 sobre z você também pode fazer, usando essa ideia aqui da divisão. 1 sobre z, você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado e acha isso daqui. Mas o importante de vocês lembrarem é que essa divisão ela é dada dessa forma. Então, z dividido por w vai ser eles vezes o conjugado do que está embaixo. Ok? Então, vamos ver um exercício que parece meio estranho, né? Então, ó, determine o inverso. Então, primeiro a gente vai fazer o inverso de cada um dos números complexos abaixo. Então, a gente tem aqui a e b, a gente tem z igual a 1 mais i. E vocês vão ter que fazer o inverso de cada um, tá? Quando você faz o inverso, ó, então você tem aqui, ó, z igual a 1 mais i. Quando você tem o inverso, você faz isso aqui, ok? Quando você faz isso aqui, você tem um número complexo aqui embaixo com i, tá? E você tem que fazer o quê? Você tem que multiplicar pelo conjugado. Eu vou fazer o a aqui para vocês fazerem o b depois. Então, quando você vai pedir aqui, ó, o inverso, é isso que ele está pedindo, para você fazer z a menos 1. Z a menos 1 é 1 sobre z, tá? Propriedade de potência. Quando você faz isso, a gente vai ficar com o quê? Troca o nosso valor de z. 1 sobre 1 mais i. Ok? 1 mais i, a gente vai ter que tirar esse i aqui de baixo. E como que a gente faz? Multiplicando pelo conjugado de z. Então, ó, você tem isso aqui e multiplica pelo conjugado. O conjugado de 1 mais i é 1 menos i. Ok? Então, você fica com isso aqui. E aí faz a distributiva aqui. E a gente vai ficar com o quê? A distributiva de cima. 1 menos i.
E embaixo, você pode fazer a distributiva ou você pode lembrar que isso daqui, quando você tem isso daqui, você vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não sei se vocês lembram dessa propriedade. Ou vocês podem fazer a distributiva também, não tem problema. Resolvendo essa distributiva, vocês vão chegar em 1 menos i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, vocês vão poder trocar aqui por menos 1. Então, vocês vão ficar com... Nossa, ele foi super direto aqui. Deixa eu voltar. Aqui, vocês vão ter 1 menos i ao quadrado menos 1. Ok? Menos i. E aí, você vai resolver. 1 menos 1, a gente fica com mais 1. Ok? E 1 menos i aqui em cima. Então, a gente vai ficar com 1 menos i sobre 2, ok? Essa fração aqui, a gente pode escrever dessa seguinte forma. Meio menos i sobre 2, ok? Essa fração zona aqui, você pode abrir em duas, tá? E fica assim. Ok? Então, quando ele pede o inverso de um número, vocês vão não só inverter, mas também multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, tá? Porque embaixo você não pode ter um número, você não pode ter o i embaixo, tá? Porque geralmente a gente não tem, aqui também, a gente não deixa o i embaixo, porque o i, para vocês lembrarem, i é raiz de 1, e a gente não deixa a raiz embaixo. E por isso que a gente vai multiplicar pelo conjugado, para a gente ficar com um número real embaixo, sem um número racional embaixo, tá? Por isso que a gente vai multiplicar pelo conjugado. Ficou confuso? Não. Não. Tá, então tá bom. Então esse aí é o A, e aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí o B, tá? Vai cair a nossa ligação de novo. Eu vou gerar mais um só para a gente terminar aqui a aula. 20 minutinhos. Copia aqui o B. Aí, Isabela, eu sei que tem a apostila. Bia, copia aqui o B e vai resolvendo enquanto eu abro uma outra chamada. Beleza? Tá bom. Então, vamos ver. Então, a gente tem Z2 menos 1. Então, a gente quer o inverso dele. O inverso de Z é 1 sobre Z, tá? Então, trocando aqui, a gente vai ficar com 1 sobre 2i, ok? Uhum. Como a gente tem o 2i aqui embaixo, a gente tem que multiplicar pelo conjugado, tá? Qual que é o conjugado de 2i? O conjugado é 1 vezes 2i sobre 2i vezes 2i. Peraí. O conjugado, ó. O conjugado de 2i, se a gente for fazer aqui, ó, z. Z conjugado. O nosso conjugado é quando a gente inverte o sinal da parte imaginária. Z conjugado. Quando a gente vai inverter a parte imaginária. Então, se 2i é a nossa parte imaginária e ele está positivo, o inverso é menos 2i. Ok? Uhum. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que multiplicar agora em cima e embaixo pelo conjugado. Como que a gente vai fazer isso? Multiplicar em cima e embaixo por menos 2i. Ok? Então, multiplicando aqui, a gente vai ficar com menos 2i em cima e embaixo a gente multiplica. 2i por menos 2i, a gente fica com menos 4i ao quadrado. Isso. O i ao quadrado, a gente tem que trocar por menos 1, ok? Trocando por menos 1, a gente vai ficar com o quê? Opa, aqui ele foi direto. A gente vai ficar com... Volta aqui, a gente vai ficar com menos 2i em cima e embaixo... Sobre 4.
menos 4 vezes menos 1, vamos ficar com 4 positivo. Menos 2i em cima, ok? Veja que em cima e embaixo a gente pode simplificar por 2, ok? Então, sempre tem que deixar na forma mais reduzida possível. Então, a gente vai ficar com 1, 2, i. Então, a gente vai ficar com menos meio i, ok? Ok? Então, o nosso inverso aqui do z igual a 2i, a gente vai ter menos meio i. É que você só dividiu, né? O 2 dividido pelo 4, Isso. né? Aqui só dividir. Tá. Ou também é só dividir por 2 também. Isso, só simplificar. Por em cima e embaixo por 2, ou simplificar aqui. 2 por 4, dá 2. Tá. Ok? Ok? Bia também? Ok. Ok. Tá. Então, deixa eu apagar aqui. Aqui, deixa eu... Tá. Então, a gente vai ficar aqui, né, com menos meio i. Agora, efetuar a divisão. Então, agora a gente tem dois números complexos aqui. A gente tem o primeiro em cima e o segundo aqui embaixo. E vocês têm que efetuar essa divisão. Como que efetua a divisão mesmo? Então, tá aqui. Aqui. A nossa divisão você vai pegar essa divisão e multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número de baixo, tá? Então, você tem aqui essa divisão e você vai fazer o quê? Fazer a divisão multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número de baixo, ok? Então, vou dar aí uns minutinhos para vocês fazerem rapidinho. E aí eu corrijo com vocês, tá? Para vocês praticando. Aqui, ó. Então, só para se lembrar. Deixa eu voltar aqui. Então, a cada 4 eles vão se repetindo, tá? Então, 1, i, menos 1 e menos i, tá? Como eles se repetem a cada 4 vezes, é só você pegar o expoente e dividir por 4. E aí, o resto vai ser igual ao expoente do novo i. Então, por exemplo, aqui, 244, divide por 4, expoente 0. O nosso i elevado a 244 vai ser igual a i elevado a 0, que é 1, ok? É bem simplesinho, assim. É só para vocês se lembrarem mesmo. Aí aqui tem um exercício dessa potência. Efetue. Quanto que é? 2i à oitava mais 1 mais 4i ao quadrado. Então, vou dar aí um tempo para vocês resolverem ele. A aula já está acabando, então vou dar 2 minutinhos. Aí vocês só resolvem e eu só corrijo com vocês, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente determina o valor de i à oitava, né? Dividindo 8 por 4. E a gente vai ter que o resto é 0. Ok? Resto 0, então, i elevado à oitava é igual a i elevado a 0, que é 1. Sendo assim, a gente vai ficar com o i elevado a 8, a gente pode trocar por 1. Efetuando aqui essa potência aqui, esse cálculo aqui, a gente vai ficar, né, com i ao quadrado, 2 vezes 1 vezes 4i, mais 4i ao quadrado. Resolvendo aqui, a gente vai ficar com 2, mais 1, mais 8i, ok? Mais 16i ao quadrado. I ao quadrado, a gente pode trocar por menos 1. Então, fazendo isso, a gente vai ficar com 3, mais 8i, menos 16. E realizando essa conta, a gente chega em menos 13 mais 8i. Ok? Deu certo aí para vocês também? Agora, Deu. uma pergunta. É tipo assim, ali eu entendi que é 2 vezes 1. Mas e assim, 1, 2... a partir... Aqui? Isso aqui? Isso daqui é essa distributiva aqui, ó. Quando você faz 1 mais 4i ao quadrado. Ele fez direto. Você lembra daquela regrinha que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado? Você lembra disso? Aqui ele fez direto. Por isso que tá aqui assim. Ah, tá. Nesse caso inteiro, né? Aqui tudo. Por isso que tá assim, é porque ele usou aquela regrinha para ir mais rápido. Mas se você quisesse, você podia ter feito a distributiva 1 mais 4i, 1 mais 4i.
e ter feito a distributiva, dá na mesma. Tá. Ok? Aí, é isso aí. Aí eu vou deixar uns exercícios lá na plataforma para vocês irem treinando. É tudo com respeito a isso que a gente falou, tá? É sobre soma, subtração, potência, conjugado, divisão. E para vocês treinarem um pouquinho, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar. A Isa sempre me manda, às vezes eu demoro para responder, às vezes eu respondo bem rápido. Mas eu respondo vocês, eu estou fazendo agora, Bia, não sei se você... Acho que eu mandei já uma vez, mas eu estou gravando um vídeo. Eu estou gravando um vídeo da resolução de exercícios quando tem dúvida. Que nem eu mandei, acho que uma vez lá no